Quantas vezes você já se pegou pensando, e se eu tivesse feito contabilidade? Esse exemplo é ruim. Tivesse tido filhos, tivesse ido morar em outra cidade, tivesse prestado concurso, tivesse gasto tudo em doce ao invés de torrar 10 mil reais e acabar no topo de uma montanha com um coach? O que teria sido de mim? O que teria sido de você? Pois é, hoje nós vamos falar de realidades alternativas, coisas que quase aconteceram, ou ao menos que se tivessem acontecido teriam implicações curiosas. Testes esquecidos de pilotos famosos em outros lugares e que já andaram de Fórmula 1. Vamos lá! Em novembro de 1990, uma equipe da Fórmula 3000 preparava-se para o salto para a Fórmula 1. Seu dono, um irlandês de fala mansa e esperto chamado Edmund Jordan. Já contei essa história toda nesse vídeo aqui. Ele não tinha definido ainda quem seriam os pilotos para 1991, mas precisava testar o carro. E ele conhecia um ex-piloto de Fórmula 1 que já havia corrido pela McLaren, John Watson, que tinha por sua vez ficado de babá quando ele, Ed Jordan, testou pela McLaren. Sim, você não ouviu errado. Ed Jordan tentou ser piloto e chegou a testar pela McLaren em 1980. Tendo chegado até a Fórmula 2 e depois de torrar a paciência da Philip Morris da Irlanda, ele consegue então um teste na equipe maior e John Watson foi escalado para ser seu babá. Chegar cedo no circuito, ir para a pista com a McLaren, ver se estava tudo certo e passar o carro para Jordan testar. 10 anos depois, Watson já tinha encerrado sua carreira na Fórmula 1, mas ainda pilotava. Fez várias etapas pelo INSA e algumas incursões por Le Mans antes de tornar-se comentarista de TV. E ele cuidava também da John Watson Performance School e foi lá que ele levou para a pista pela primeira vez, antes de qualquer outro piloto, o 191 de Gary Anderson nas cores ainda pretas porque ele não tinha fechado os patrocinadores. Mais adiante, a Jordan 7-Up de 91 ficaria eternizado nas suas lindas cores, para mim um dos carros mais bonitos da história. Mas esse teste com o John Watson ainda nas cores preta e dourado ficou eternizado para a posteridade. Em 2003, Scott Dixon foi campeão da Indy em cima do brasileiro Gil de Ferran. Essa atuação chamou a atenção de equipes da Fórmula 1, já que eles corriam lá em Indianápolis e tentavam, como sempre, arrumar um americano no grid. Mas você vai me dizer, o Scott Dixon não é americano, e eu sei, só que então na falta de um americano, já que eles não conseguiam empinar a pipa de ninguém, tentaram depois até com Scott Speed, um piloto conhecido dos americanos talvez servisse. Daí a Williams no final de 2004 promove 3 dias de testes e entrega o carro a Scott Dixon. Neozelandês como outros, Bruce McLaren, Howden Gale, Denny Hulme, que foi campeão em 67, Dixon andou e andou bem com aquela Williams nariz de leão marinho, lembra? No fim ele deixou boa impressão, mas 2 obstáculos impediram algo que muita gente gostaria de saber. Teria ele dado certo na Fórmula 1? A Ganassi não fez corpo mole e mostrou que ia dificultar as coisas contratualmente. E 2, a Fórmula 1 em 2005 teria um regulamento que proibia a troca de pneus, então a Williams preferiu priorizar alguém com experiência ao invés de jogar alguém em seu primeiro ano em condições tão singulares. Dixon seria campeão ainda mais 5 vezes além de 2003, 2008, 2013, 2015, 2018 e 2020, vencendo as 500 milhas de Indianápolis de 2008 e no INSA correndo e levando as 24 horas de Daytona 4 vezes. Mais um nome lendário em outra categoria que fez um teste na Fórmula 1 foi o gigante do rally, Colin McRae. Em 1995 ele foi campeão mundial de rally a bordo do Subaru Pintura 555, que depois ficaria muito famoso até em jogo licenciado com seu nome, e rolou um teste e uma ação promocional, porque no mesmo dia Martin Brundle andou com seu carro de rally Subaru 555 e ele com a Jordan de Brundle. Martin Brundle faria dupla em 96 com Barrichello e o carro já estava pintado com a cor desse ano, mas se você olhar atentamente, é o carro de 95. Mas isso é só uma observação de nerd de Fórmula 1. Not least an MBE from the Queen. Plus there was the odd fun day out. He was just instantly quick, and his chosen career is rallying, but had he taken up motor racing, I'm quite certain he would have been world champion in Grand Prix racing just like he has been in rallying. McRae morreria num acidente de helicóptero em 2007, tendo vencido 24 rallies do Mundial, conquistado o título de 95 e mais 3 vices e um terceiro lugar. Além dele, mais um famoso do rally andou pela Fórmula 1 e deixou o piloto que ficou para cuidar dele impressionado. Eu tô falando de Sebastian Loeb.
Loeb é um cara que apavorou em todas as categorias em que correu. Ele venceu o Mundial de Rally em, prepare-se, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012. E em 2006 foi tirar uma onda andando nas 24 horas de Le Mans e chegou em segundo. Foi correndo o FIA GT em 2013 e venceu 4 de 12 etapas, ficando em quarto no campeonato. Foi correndo o WTCC em 2014 e 2015 e foi terceiro no campeonato nos 2 anos, vencendo 6 etapas no total. O cara tinha e tem até hoje intimidade com a coisa, seja na terra, seja no asfalto. Aí em 2007 a Renault deu um teste para ele mais para fazer uma graça para convidados em Paul Ricard, mas em 2008, por ser ele um piloto patrocinado pela Red Bull, a fabricante de energéticos deu a ele um teste. E nesse dia ele não andou sozinho, colocando o RB4 em 8º de 17 na pista. Na época eu ouvi em mais de um lugar, inclusive em papo de boteco, não tenho confirmação se é verdade, que a Red Bull colocou Sebastian Buemi, então um piloto seu de desenvolvimento, para ensinar a Loeb os principais sistemas, o volante e etc. de um carro de Fórmula 1. O teste seria em Barcelona, ele chegou pro Buemi e perguntou: em que momento que eu vou no freio? E o Buemi disse: eu recomendo que você comece na placa de 100 metros e conforme for pegando intimidade com o carro, vai deixando para depois. E foi o que ele fez. Apesar de ser um teste pro campeão de rally andar com o carro da Red Bull, algo mais amistoso, havia uma programação a ser cumprida. E a equipe gostou muito do feedback do Loeb a respeito das peças e acertos testados nesse dia. Os engenheiros comentaram: 0 erros, muito potencial e poderia ter sido um bom piloto de Fórmula 1. Já pensou? Em 1991, a Williams estava em alta. Depois de um tombo ao perder a Honda como fornecedora de motores, eles tinham recuperado apoio de fábrica com a Renault, estavam no caminho para colocar a suspensão ativa para funcionar e tinham trazido da Leyton House Adrian Newey, que tinha feito um carro promissor, o FW14. Nos Estados Unidos, Al Unser Jr. já era um nome de peso e relativamente jovem correndo na Indy. Com 29 anos, ele tinha sido campeão em 1990, vencendo 6 de 16 etapas. E aí, sabe como é que é? Numa época em que Michael Andretti havia testado pela McLaren, Bernie Eccleston pensou: que é melhor do que um americano? Exatamente, 2. Em novembro de 1991, então, Frank Williams convida Al Unser Jr. para experimentar o FW14 em Estoril, Portugal. Àquela altura, eles recém tinham perdido o campeonato de 91 para a Senna e a McLaren e estavam focados no FW14B, equipado com suspensão ativa e controle de tração. Little Al andou com o FW14 no meio de todo mundo e gostou do que viu. Ele comentou na época: eu não esperava que o carro tivesse tanta aderência. Foi um grande aprendizado, mas no terceiro dia eu já estava conseguindo andar com todo mundo. A aderência e a pressão aerodinâmica num carro de Fórmula 1 são muito maiores do que o carro da Indy, porque há mais borracha em contato com o chão e o carro tem metade do peso. Esse é outro que eu queria ter visto andar pelo menos um grande prêmio. Já pensou Al Unser Jr. e Michael Andretti na Williams e na McLaren? Alguns anos depois, outro piloto da Indy apareceu por lá. Em setembro de 1994, também no Estoril, Paul Tracy veio acompanhar o Grande Prêmio de Portugal. E dali surgiu o convite para andar na bela, veloz e polêmica Benetton B194. Mas havia obstáculos a superar, já que nos Estados Unidos com a Penske ele corria de Marlboro e a Benetton era patrocinada pela Mild 7. O péssimo desempenho de Jos Verstappen e J.J. Lehto nas 2 corridas anteriores a bordo dos carros da Benetton tinha colocado o time com uma pulga atrás da orelha. Lembre-se que eles tinham sido os dois, Verstappen e J.J. Lehto, titulares no time de Briatore porque a FIA colocou Schumacher por 2 corridas de gancho depois de ele ignorar uma bandeira preta por 30 voltas em Silverstone. De volta ao carro naquele mesmo teste, Schumacher virou 3 segundos mais rápido que Paul Tracy, mas ele tomou apenas 1/10 dos tempos de Lehto na classificação da corrida no final de semana. Depois do teste, Briatore ofereceu a ele até um daqueles seus contratos malucos e eu vou contar isso em uma pequena grande história daqui a algumas semanas. Ele acabou não topando, permaneceu nos Estados Unidos, onde seria campeão da Champ Car em 2003, vencendo por lá muitas corridas. Que o Dr. Valentino Rossi andou de Fórmula 1, muita gente sabe, embora com certeza não a maioria. Mas e o teste feito por Max Biaggi em 1999? Janeiro daquele ano, inverno europeu, e a Ferrari recebe o então tetracampeão da moto para andar na F300, então pilotada na temporada anterior por Schumacher e Irvine. O italiano completa 57 voltas em Maranello e impressiona os responsáveis da Ferrari, que deram inclusive a entender que ele faria mais testes pelo carro da Ferrari naquele ano. Biaggi
Ferrari tinha indicado várias vezes ao longo da carreira que quando conquistasse tudo o que queria em 2 rodas, passaria para as 4. Com sol e tempo firme, ele fez 5 saídas para a pista, virando seu melhor tempo em 1:06:5, o que surpreendeu o pessoal da Ferrari, já que o recorde de Schumacher em 98 era 1:0. Mas os pneus que o Biaggi andou eram os de 99, então havia uma diferença ali que encurtava essa diferença para não tão grandes 4 ou 5 segundos. Levando, claro, em conta que era o primeiro contato de um cara que está acostumado a andar de moto com um carro. E ele comentou que sentiu-se incrivelmente preso dentro do carro, já que estava acostumado com um ambiente mais livre de uma moto, onde você está todo exposto. Comentou da velocidade, da vibração e de como um carro permite que você freie dentro da curva. Na época, até Luca de Montezemolo esteve presente e a imprensa italiana, claro, ficou ao delírio especulando se teriam um italiano veloz num carro de Maranello. No final de 2004, a Minardi organizou um teste de 1 semana no circuito de Misano. Na pista, logo cedo, segunda-feira, 2 chassis PS04B pilotados por Patrick Friesacher e Thiago Monteiro. E no outro, o israelita Chanok Nissany, que estava pagando. A tarefa de Monteiro foi trabalhar na afinação do chassi, enquanto Friesacher e Nissany, que estavam tendo suas primeiras experiências com o carro de Fórmula 1, aclimatavam-se no segundo chassi. Na terça-feira, assumem 2 australianos, Will Davison e Will Power, ambos experimentando um carro de Fórmula 1 também pela primeira vez. Àquela altura, Power tinha sido campeão da Fórmula Ford em Queensland e vice na Austrália, depois foi campeão australiano na ADAC e vice no Nacional de Fórmula 3. Ele se muda para a Europa, onde faz um pódio na Fórmula 3 inglesa em 2003 e 5 em 2004, quando então surge essa chance de testar. A Minardi, claro, queria experimentar pilotos, ver se conseguia um patrocínio e de repente vendia esse piloto mais caro para um Briatore da vida. Durante muitos anos esse foi o negócio deles, mas também aproveitavam a oportunidade para testar alguns componentes aerodinâmicos aproveitando as horas de pista, peças essas que poderiam ser usadas depois em 2005. E o Will Power não foi mal, andou razoavelmente perto de pilotos com mais experiência como o Thiago Monteiro e disse, como a maioria diz, que se tivesse mais tempo para se acostumar com o carro, provavelmente andaria melhor. Uma curiosidade sobre esse teste é que na quinta-feira eles colocaram as Minardi de 2 lugares para levar 45 convidados ao longo do dia inteiro para fazer uma graça para os patrocinadores. E no último dia foi para a pista a bordo de uma Minardi de um lugar, um tal venezuelano chamado Pastor Maldonado. Em 1992, Gil de Ferran foi campeão da Fórmula 3 inglesa. Na época, isso era razoavelmente comum para nós brasileiros. De 78 a 92, lá tinham vencido Nelson Piquet, Chico Serra, Ayrton Senna, Maurício Gugelmin e Rubens Barrichello, exatamente no ano anterior, 91. A Williams tinha a tradição de, no final do ano, oferecer um teste em um dos seus carros para o campeão da Fórmula 3 inglesa. E não foi diferente com o Gil, como ele contou numa entrevista para Mariana Becker. Era dia do seu aniversário e ele foi para a pista com o FW14B, que tinha sido campeão com Mansell em 92. No mesmo dia, na mesma pista, Prost testava o FW15C, que correria em 93. No final de 92, quando eu fui campeão de Fórmula 3, né, eu ganhei um teste com a Williams, né, e eu fiz o teste no dia do meu aniversário, em 92, né, e em novembro. E o teste foi legal, estava testando eu e o Alain Prost, né? Ele já estava testando o carro de 93 e eu guiei o carro do Nigel Mansell, né? Aquele carro fantástico. Era fantástico. Né? E estava chovendo e tal, mas o teste foi legal, né? Eu acabei andando um pouquinho mais rápido que o Prost, mas enfim, era um teste nada muito comparativo, né? Porque a pista estava mudando, tudo. Enfim. Chovia e o Gil, eu lembro numa entrevista no Esporte Espetacular que, se eu achava, vou colocar aqui, não parava de sorrir. Ele faria um teste ainda pela Footwork que vai render uma pequena grande história, onde rachou a testa ao acertar a cabeça na porta de um caminhão, deu 8 pontos e acabou não conseguindo mais andar. Dali, sua carreira tomou o rumo da Indy nos Estados Unidos, onde ele venceu as 500 milhas de Indianápolis em 2003, sendo bicampeão da kart em 2000 e 2001 e terceiro colocado na Indy em 2002 e vice em 2003.
Depois de se aposentar, ele virou dirigente, tendo passado pela Honda e depois McLaren, onde ocupa funções até hoje. Mas imagine só comigo cada uma dessas histórias e do que poderia ter acontecido. Muitos desses pilotos aqui mencionados têm braço suficiente para fazer excelente cartaz na Fórmula 1 nas suas épocas. Imagine Dixon, o próprio Jules Ferrand, Paul Tracy, John Watson recomeçando em 91 para ser o cara experiente na Jordan, Max Biaggi, Will Power, uma ou várias deliciosas realidades paralelas divertidas de se imaginar. Esse foi então mais um episódio do Splash and Go no YouTube. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, é de graça, não custa nada e ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim e considere apoiar o canal clicando no botão aderir ou seja membro aqui embaixo para que essa iniciativa e esse projeto, que é minha profissão em tempo integral, possa continuar crescendo, melhorando e chegando cada vez mais longe. Pelos 3 planos Paddock Pass, Lawrence Stroll e Super Licença, você concorre a brindes que sempre que tem eu sorteio por aqui. Vê os vídeos em Premiere tem prioridade de resposta nas lives. Além disso, a galera do Paddock Pass e Lawrence Stroll tem um grupo de WhatsApp comigo, com o Houston, com 160 e tantos demais, onde fala-se de tudo sobre carros, videogames, simuladores, Fórmula 1, todas as outras categorias, e ainda me sugerem conteúdos e tiram dúvidas o tempo todo. E eu te vejo aqui no próximo vídeo lá no Instagram, Twitter, TikTok e Telegram, onde tem bastante conteúdo diário. Pelo Telegram, inclusive, já somos mais de 900 e ao inscrever-se no canal automaticamente, o link tá aqui embaixo, você passa a receber notificação no seu celular assim que saem por aqui quaisquer dos 70 e tantos vídeos por mês que eu publico, tanto longos como shorts. E aí a gente elimina esse intermediário meio chatão, que é o YouTube, na nossa relação, e ele para de esquecer de te avisar a cada vídeo que sai. Melhor, né? Beleza? Então é isso, pessoal. Valeu e aquele abraço.